Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma edição do Todd News. E se você não viu o vídeo de hoje que saiu ao meio-dia, eu falei de Mauro Icardi no Real Madrid, beleza? Caso você não tenha visto, assim que acabar vai aparecer aí nos vídeos recomendados pra você assistir. Então deixa aquele like monstruoso porque ajuda bastante. Quanto mais like o vídeo tem, mais o YouTube distribui o vídeo pros outros e acaba mais gente conhecendo o canal e se inscrevendo aqui também, beleza? E já que eu falei de se inscrever, se você não for inscrito, vai lá e se inscreve que você não vai se arrepender. E ative o sininho também, lembrando que sempre tem dois vídeos aqui no canal, um ao meio-dia e um às 7 horas da noite. Então, sem mais enrolações, bora logo para as notícias de hoje, porque elas estão, ó, boas demais! Em primeiro, vou começar falando da rodada de ontem. Pelo Campeonato Mineiro, o Galo enfrentou o América e venceu por 3-2, com direito a 2 gols do artilheiro do campeonato, Alejandro. Já no Paranaense, o Furacão venceu o Maringá por 4-0, com 2 gols do artilheiro Bergson. Pelo Campeonato Carioca, o Cabofriense surpreendeu o Vasco e venceu por 2-0, acabando assim com a sequência invicta do Clube da Colina. O Fluminense jogou contra o Botafogo e o jogo ficou apenas em 1-1. Pelo Campeonato Goiano, o Goiás enfrentou o Atlético Goianiense e perdeu por 2-1 e perdeu também a sua invencibilidade em 2019. Já no Paulista, o Corinthians venceu o Oeste com gol de Danilo Avelar. No Campeonato Gaúcho tivemos aí Grenal e o Grêmio venceu por 1-0 com gol de Leonardo. Pelo Baiano, o Vitória perdeu para o Fluminense de Feira por 2-0. Já no Campeonato Alagoano, o Coruripe empatou em 1-1 com o CSA. No Catarinense, a Chape perdeu em casa por 2-1 para o Joinville. E pela Copa do Nordeste, o Ceará empatou em 1-1 com o Fortaleza. Agora vamos lá para a Europa. No Campeonato Alemão, o Bayern de Munique está imparável. De novo, a equipe ganhou por 6-0, mas agora foi em cima do Mainz 05 e teve direito até a hat-trick do colombiano James Rodrigues. O time continua com o mesmo número de pontos do Borussia Dortmund, mas o saldo de gols está disparando, assim dando a primeira colocação para o Bayern. Pelo Campeonato Italiano, o Napoli venceu a Udinese por 4-2. Já a Juventus poupou o Cristiano Ronaldo e perdeu para o Genoa de 2-0, assim perdendo também a invencibilidade no campeonato. No clássico entre Milan e Internazionale, a equipe de Luciano Spalletti levou a melhor e venceu por 3-2, pegando assim na tabela a terceira colocação da equipe rossonera. Pela Premier League, o Everton recebeu o Chelsea e venceu por 2-0. Já o Liverpool venceu o Fulham por 2-1 e voltou à liderança com um jogo a mais que o Manchester City. Pelo Campeonato Português, o Benfica goleou o Moreirense por 4-0 e continua liderando com o mesmo número de pontos do Porto, mas ganha no saldo de gols. Pelo Campeonato Espanhol, o alien Lionel Messi fez mais um hat-trick na sua carreira e ele foi na vitória por 4-1 em cima do Real Betis. Inclusive, a torcida do Real Betis, após a partida, aplaudiu de pé aí o argentino. Vamos dar destaque aqui pro primeiro e para o último gol que ele marcou, que foram 2 golaços. Primeiro, um de falta no ângulo, e o segundo, esse golaço por cobertura do goleiro. Pelo Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain venceu o Marseille por 3-1 e disparou ainda mais na liderança. O São Paulo corre risco de ficar 39 dias sem jogar, isso porque o time é o segundo colocado do grupo D do Paulistão e somente tem mais uma rodada para a fase de mata-mata. O Oeste é o terceiro colocado com 2 pontos a menos, ou seja, só depende da equipe do São Paulo para classificar para a próxima fase. O clube contará com o retorno de Nenê, que estava lesionado, mas em contrapartida perde Hernanes, que se lesionou no clássico do sábado. O Corinthians vai fazer uso da troca disponível por lesão no Campeonato Paulista para inscrever Regis no lugar do lesionado volante Gabriel. Ele já deve fazer a sua estreia contra o Ituano pela última rodada do Paulistão. O Cruzeiro é o único time da Série A e também da Série B que ainda se mantém invicto em 2019. Até agora foram 11 jogos, sendo 10 pelo Campeonato Mineiro e 1 pela Copa Libertadores, vencendo 7 e empatando 4. Goiás e Vasco também estavam invictos, mas viram a marca cair no final de semana. A Chapecoense demitiu o técnico Claudinei Oliveira após a derrota para o Joinville dentro de casa. A decisão foi tomada minutos após o fim da partida.
O lateral Daniel Alves sofreu uma lesão na partida de ontem contra o Marseille e ficará um mês fora dos gramados. Hoje o técnico Tite já anunciou o corte dele da seleção e quem pega o lugar dele é o lateral Fagner do Corinthians, que jogará os amistosos contra Panamá e República Tcheca nos dias 23 e 26 de março. Inclusive a seleção brasileira já se reuniu hoje e já fez o primeiro treino. David Neres foi o escolhido para dar a entrevista coletiva e, obviamente, durante a entrevista ele recebeu uma pergunta sobre o Ajax enfrentando a equipe da Juventus na Liga dos Campeões. E ele respondeu o seguinte: vamos tentar fazer um milagre de novo, jogar o futebol que jogamos contra Bayern de Munique, Benfica e Real Madrid. Não podemos ter medo, é claro que é uma grande equipe do outro lado, o mais importante de tudo é jogar o futebol que sabemos. O meia Juan Quintero do River Plate nesse final de semana rompeu o ligamento do joelho na vitória da equipe em cima do Independiente e ele será cortado da seleção colombiana e ficará parado de 6 a 8 meses. O goleiro Ospina do Napoli se chocou com o jogador da Udinese e levou uma pancada na cabeça, mas mesmo assim quis continuar em campo. 30 minutos após o choque, ele simplesmente desmaiou e foi socorrido pelos médicos e levado em seguida para um hospital na Itália. Hoje ele já está em casa descansando e se recuperando da lesão. A UEFA anunciou hoje que abriu um processo disciplinar contra Cristiano Ronaldo pelo gesto feito após o término do jogo contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. A decisão sobre a punição do português sai no dia 21 de março. É bom você recordar que Simeone fez um gesto similar na primeira partida e ele foi multado em 20 mil euros. Com a vitória de ontem, Lionel Messi bateu mais um recorde pelo Barcelona. Além de disparar na artilharia do espanhol com 29 gols, ele passou Iniesta em jogos oficiais com a camisa catalã e agora fica apenas atrás de Xavi, que tem 121 partidas a mais que o argentino. David Beckham é o dono do Inter Miami que vai jogar a MLS na próxima temporada. O jogador em entrevista revelou que tem planos para levar Lionel Messi e também Cristiano Ronaldo para jogarem lá, mas comentou que ainda não vê um fim para eles na Europa, já que os dois ainda estão em altíssimo nível. O CSA anunciou mais uma contratação para 2019 e ele é o lateral colombiano Armero. O jogador estava sem clube após uma passagem pelo América de Cali. Rodinei, que não vive um bom momento na equipe do Flamengo, é procurado por Grêmio, Cruzeiro e também Internacional. Mas por enquanto nenhuma conversa está avançada, pelo menos de acordo com a diretoria rubro-negra. Mas a venda de Rodinei é vista com bons olhos pelo Flamengo, ainda mais que a torcida não é muito fã do jogador. De acordo com o jornal Sport lá da Espanha, o staff de Tagliafico procurou a diretoria do Barcelona e ofereceu o jogador. Agora a diretoria catalã estuda sim a contratação do argentino para ter aí um revezamento com Jordi Alba na lateral esquerda. Hoje foi notícia do jornal The Sun que o Chelsea rejeitou a proposta de 82 milhões de euros por Eden Hazard, feita pelo Real Madrid. Lembrando que a equipe já desistiu de renovar o contrato com o belga, mas espera receber um pouco mais. Agora o Real deverá fazer uma oferta entre 100 a 120 milhões de euros e aí sim o Chelsea aceitará. Como eu falei pra vocês, o jogador já acertou tudo com o Real Madrid, somente falta agora o acerto entre Chelsea e Real. Mas Florentino Pérez terá que abrir um pouquinho mais a sua carteira para contratar Eden Hazard. E convenhamos, 82 milhões de euros pelo craque belga é um valor bem baixo. E o Paris Saint-Germain, de olho aí que pode perder Neymar ou Mbappé na próxima janela, já está de olho num substituto. E isso vai influenciar aí bastante a equipe do Barcelona, já que o Paris Saint-Germain considera Antoine Griezmann o substituto perfeito caso Neymar ou Mbappé sejam vendidos. O jornal AS publicou hoje que se algum dos dois realmente for embora, o primeiro plano é Antoine Griezmann e eles irão pagar a multa rescisória avaliada em 200 milhões de euros. Não terá conversa nenhuma com o Atlético de Madrid. E a Juventus entrou na briga com o Real Madrid para contratar Christian Eriksen. De acordo com o jornal The Sun, a velha senhora está estudando oferecer 220 milhões de euros pelo meio-campista dinamarquês. Inclusive, o Calciomercato hoje noticiou que o diretor da Juventus, Fábio Paratici, já entrou em contato com o agente de Christian Eriksen, lembrando que o jogador não conseguiu renovar o seu contrato com o Tottenham e realmente deverá ir embora agora na janela de junho. O intuito da Juventus é realmente se adiantar, ficar na frente do Real para poder contratar e roubar o reforço que Zidane tanto quer. Agora, na tua opinião, aonde que Christian Eriksen cairia melhor? Na Juve ou então no Real Madrid?
Bom, galera, essa aqui foi mais uma edição do Todd News. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seus comentários sobre tudo que eu falei aqui hoje, beleza? O Real Madrid aí só falta aumentar um pouquinho o valor para contratar Eden Hazard e anunciar oficialmente como próximo reforço. O Griezmann no Paris Saint-Germain, aonde você acha que ele se encaixaria melhor, aí no lugar do Neymar ou então no lugar do Mbappé? Que jogador que você acha aí que pode sair pro Griezmann entrar? Comentem sobre tudo, beleza? Então deixa o like, se inscreva aí também, compartilha. Tamo junto, valeu, falou!